Boa noite, nós estamos mais uma vez aqui no templo para termos um período de meditação na palavra e nós vamos começar orando ao Senhor, falando com Deus, pedindo que Ele fale conosco também. Deus, em nome de Jesus, eu te agradeço porque o Senhor é bom, porque a Tua fidelidade dura para sempre e de geração em geração nós experimentamos a Tua fidelidade. Muito obrigado, Deus. Obrigado porque o Senhor nos permite pensar na Tua palavra, meditar nela, aprender dela. Que nesta noite, ó Deus, o Teu Espírito nos dirija e que pessoas que estão em algum lugar ouvindo a Tua palavra possam estar conosco, ó Deus, em nome de Jesus, a fim de receberem também o alimento que elas necessitam. Seja assim conosco, em nome de Jesus. Amém. O texto que nós reservamos para essa noite é um texto que eu já escrevi, já coloquei, como meditação do dia, e ele vai estar em Gênesis capítulo 9, versículo 13. Gênesis capítulo 9, versículo 13. Para quem leu a nossa meditação escrita no Facebook, nos grupos do WhatsApp, também já tiveram o seu momento de edificação de uma maneira curta, mas também necessária. Gênesis 9, 13 diz assim: Porém nas nuvens o meu arco será por sinal da aliança entre mim e a terra. Gênesis 9, 13. Porém nas nuvens o meu arco será por sinal da minha aliança entre mim e a terra. Nós vamos perceber que no decorrer dos capítulos, a partir da aparição de um servo de Deus chamado Noé, as coisas começam a acontecer na terra. O capítulo 6, 7 e 8 vão mostrar que os homens na terra se desviaram dos caminhos de Deus, não andaram pelos caminhos do Senhor, fizeram o que era mal perante o Senhor. E nós vamos ver que Deus, de uma maneira bem distinta, Ele vai selar aquilo que Ele fez no tempo anterior, falando de uma aliança, trazendo aquilo que Ele tinha feito com Adão, que era uma aliança, uma promessa de crescer, multiplicar e de fazer a terra cheia. Porém agora, lembrando da aliança, Ele vai selecionar um grupo de pessoas. A aliança sempre pressupõe uma seleção. Se uma pessoa escolhe alguém para casar, ela vai fazer um voto, uma aliança com aquela pessoa. O princípio é ela escolheu alguém dentre tantas outras pessoas para ter como seu cônjuge, seu marido ou esposa. E os votos e as alianças vão sendo feitas e a gente vai percebendo que há uma natureza de exclusividade. E Deus, na sua palavra, quando Ele percebe no capítulo 6 que a humanidade havia se corrompido, diz lá no capítulo 6, o Senhor viu, capítulo 6, versículo 5, o Senhor viu que a maldade do homem se havia multiplicado sobre a terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Isso lembra muito porque que Deus fala que os desígnios do coração humano são enganosos, os desejos do coração, o coração é enganoso. Você vai perceber que aqui a palavra de Deus vai associar os desígnios maus com o coração. Então tudo aquilo que o homem estava fazendo, de acordo com o seu coração, eram coisas ruins e que afastavam cada vez mais do Senhor. E você vai perceber no capítulo 6, no versículo 6, que Deus, numa expressão interessantíssima da palavra de Deus, diz assim: se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Você vai perceber um antropomorfismo, uma expressão humana nos sentimentos de Deus. Deus se arrependendo de ter feito alguma coisa. Quando Ele olhou para a Gênese, quando Ele olhou para as suas obras, Ele mesmo diz, a palavra de Deus diz que era bom, o que Deus via era bom. Mas o homem pecou, e a partir do pecado as coisas não se tornam mais boas. A partir do homem ter entrado na presença do diabo, de Satanás, na árvore do conhecimento do bem e mal, as coisas ficam ruins para o homem. A humanidade sofre, a natureza sofre, tudo sofre. As consequências do pecado, elas vão se multiplicando. Quanto mais a terra se enche, mais se multiplica a iniquidade, mais se multiplica o pecado. E nesse momento você percebe que Deus agora tece o seu próprio comentário: eu estou arrependido disso que eu fiz.
Eu não aguento mais isso, porque o homem está se desviando de todo o propósito para o qual eu criei. Eu criei o homem para ser bom, eu criei o homem para o bem, e ele está se desviando cada vez mais. Então, quando ele olha para a terra e vê a maldade se multiplicando, as coisas ficam complicadas. Agora, existe uma coisa interessante. No versículo 7, Deus diz: eu vou fazer desaparecer da terra, da face da terra, o homem que criei. O homem, o animal, os répteis, as aves do céu, porque eu me arrependo de ter feito isso. Veja em que ponto chega Deus quando olha para a humanidade, quando ele olha para o planeta que ele arrumou, que ele organizou. A terra era sem forma e vazia. Deus fala assim: homem, mulher, não vão para um determinado ambiente. Eles vão. E quando Deus olha agora com a multiplicação dos homens, depois de Adão e agora Noé, agora sendo realmente um homem que estava andando com Deus, Deus olha para tudo aquilo e fala assim: que coisa que eles fizeram, que bobagem que eles fizeram com tudo isso. Eles tinham tudo para se dar bem. Noé, Adão, os filhos de Adão, tudo, todos tinham tudo para se dar bem. Só que eles preferiam seguir o próprio coração. E esse é o primeiro conselho que nós damos essa noite. Não siga o seu coração, não vá atrás daquelas sensações que você tem, não corra atrás de coisas que você sente, porque nós precisamos nos conscientizar que o nosso coração está corrompido. Nós precisamos ter consciência de que o nosso coração pode até fazer planos, mas se nós não buscarmos a resposta certa em Deus, provavelmente nós nos frustraremos. Então o que Deus agora fala para o homem? Eu vou destruir tudo, eu vou desfazer tudo isso. Então o que eu fiz e era bom, agora eu vou desfazer. Agora o versículo 8 do capítulo 6 diz assim: porém Noé achou graça diante do Senhor. Por que Deus olha para Noé e vê graciosidade, vê Noé como um homem que estava ali diante do Senhor agora, e ele fala assim: eu gostei do que Noé está fazendo, porque Noé andava com Deus, versículo 9. A história de Noé é simples. Noé é um homem justo, íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Andar com Deus significa você saber o que Ele quer para você. Andar com Deus é você falar: seja feita a tua vontade. Andar com Deus é fazer o que Cristo fazia muitas vezes: subir os montes para buscar Deus, subir os montes para conversar com o Pai, subir os montes para conhecer o desígnio do Pai, ainda aquele Deus, ainda aquele Filho, mas ele queria ter comunhão com o Pai. Andar com Deus é exatamente isso. E Noé achou graça diante do Senhor. Noé achou graça diante de Deus. Você vai perceber também uma semelhança com Jó, por exemplo, que Deus fala assim: Jó era um homem justo e íntegro. Aqui Noé é preservado, Jó agora não é preservado. Noé é preservado e Jó não é preservado. A destruição viria. Jó só não morreu, mas sofreu as consequências de tudo aquilo que cercava a vida dele, ainda que justo e íntegro. Noé vê a destruição ao seu redor. Imagine a sensação de Noé, de ouvir de Deus que somente ele e a família teriam que entrar na arca, e os animais. Imagine a sensação de um homem que está cercado de pessoas, inúmeras pessoas. O capítulo 5 vai mostrar uma genealogia, uma situação que monta várias famílias, vários homens, várias mulheres. E agora você vai perceber que Noé olha para esses arredores, para toda essa genealogia, para toda essa gente, essa lista genealógica a partir de Adão. E agora Noé vai perceber que tudo isso é para pôr água abaixo, literalmente, água abaixo. O que significa isso? O que nós precisamos tirar de lição disso? É que se nós andarmos com Deus, ficará mais fácil nós fazermos a vontade dEle. Se nós estivermos perto dEle, será mais fácil ouvi-lo. Se nós estivermos em contato com a palavra de Deus, nós certamente estaremos extraindo dela aquilo que Deus reservou para nós. Eu não preciso de árvores do conhecimento do bem e do mal, eu não preciso de contato com Satanás, eu não preciso seguir os conselhos do meu coração. Eu preciso, para andar com Deus, somente da palavra dEle. É isso que me dá direção. E é interessante, aqui no capítulo 6 narra também o nascimento dos filhos, das filhas, da família de Noé. Deus viu a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu próprio caminho na terra. Todo ser vivente. Quando nós lemos na palavra que a natureza geme por causa do pecado, com a ausência da manifestação dos filhos de Deus, reservada para a manifestação desses filhos, para a pregação do Evangelho, para a salvação, para a vinda de Cristo. Quando você começa a perceber que a natureza está sendo destruída por nós, como nós pregamos domingos atrás,
nós vamos perceber por que Deus destruiu a natureza toda. Por que Deus não se importou com aquilo que era bom, que Ele mesmo disse que era bom. Por que Deus olha para o homem, para a criação, para a obra-prima da criação e fala assim, não me importa, eu vou destruir. Primeiro porque Ele é criador, é soberano e é governante de todas as coisas. Ele mantém todas as coisas. Cabe a Ele decidir o que vai fazer com tudo. Então os castigos que nos vêm por causa do pecado, são merecidos. As dores que nós sentimos por causa do pecado, são merecidas. Ninguém passa na terra nenhuma aflição porque é bonzinho. Pode ser justo, íntegro, mas o pecado faz separação entre Deus e os homens. E não há um homem justo na terra. Paulo diz isso, não há um justo sequer, não há quem busque a Deus. Isso, em Noé, é um tempo, milhares de anos. Paulo vem falar a mesma coisa, não há um justo sequer, não há quem busque a Deus, muito tempo depois. E a sensação divina é de que realmente a gente precisa perceber que Deus vai tirar as pessoas da sua zona de conforto, uns para a salvação e outros para a perdição. Capítulo 6 ainda, existe uma coisa, Noé andou com Deus, versículo 9 diz isso do capítulo 6. O versículo 18 do capítulo 6 vai dizer uma coisa interessante para nós entendermos por que Deus selecionou Noé. Ele diz assim para Noé: contigo eu vou estabelecer uma aliança, a minha aliança vai ser estabelecida com você, Noé. Você vai entrar na arca, você e os teus filhos, a tua mulher e as mulheres dos teus filhos. Noé recebe uma proposta de Deus: entra na arca, você, a tua mulher e os teus descendentes. E vou manter você na arca porque com você eu vou estabelecer uma aliança. Estabelecerei é futuro. Ele está estabelecendo, ela está nascendo ali, com Noé. Noé não existia antes. Então, a partir do momento que Deus agora redige um contrato de fidelidade, de aliança com Noé, agora Deus também se compromete em preservar a vida dele. Você percebe que o pecado destruiu a humanidade. A salvação que vem de Deus preserva a humanidade. Só Deus pode salvar a humanidade dos efeitos do pecado. Só Deus pode salvar a humanidade daquilo que o pecado causa na humanidade. Nós vamos ver que o castigo que me traz a paz estava sobre Cristo. E sob as pisaduras de Jesus eu fui sarado. As minhas iniquidades foram levadas na cruz do Calvário. Mas o castigo veio, o castigo que me traz a paz estava sobre Cristo. Então há sempre uma consequência, há sempre um castigo que vai vir atrás daquilo que eu faço de errado ou do que a humanidade faz de errado. Mas com Noé é diferente. Noé, ainda que fosse pecador, andou com Deus. Uma figura de Cristo, de alguém que andava com Deus. Uma figura de salvação também, a arca, daquilo que realmente Deus pode fazer através de Cristo, salvar. Quando nós entramos pela porta, como o Evangelho diz, que é Cristo, Ele é o nosso Salvador, nós somos preservados da ira vindoura. Nós somos preservados de todo o castigo que pode nos destruir. E haverá um dia em que todos se encontrarão diante do tribunal de Deus. Todos se encontrarão ali, justos e injustos. Aquele que creu, aquele que realmente entrou pela porta, que é Jesus Cristo, vai ser preservado como Noé foi. Ele entrou pela porta da arca, ali ele foi preservado numa figura que projetaria Cristo futuramente. Então Deus estabelece agora com Noé uma aliança e fala: eu vou preservar você, a tua mulher e os teus filhos. Aí ele faz um pedido, dá uma ordem a Noé, fala: olha, de tudo que vive, de toda a carne, dois de cada espécie, macho e fêmea, você coloca na arca, você chama para entrar na arca, para que eu conserve vivo contigo. Ou seja, havia então em Deus, apesar de toda a destruição que viria sobre a terra, um instinto preservador, um instinto de misericórdia, um atributo divino de misericórdia, de preservação da natureza. Quando Deus fala em Gênesis, lá na criação, crescer e multiplicai para os animais, então Ele não podia só simplesmente falar assim: não, eu vou fazer isso por brincadeira. Era interesse de Deus povoar a terra. Quando Ele fala para Adão e Eva, antes do pecado, cresçam, multipliquem-se, façam filhos, encham a terra, você vai perceber que Deus tinha a intenção de povoar a terra. As promessas de Deus, quando vem sobre Abraão, você vai perceber que a descendência de Abraão, apesar de todas as lutas, seriam como a areia do mar, como as estrelas do céu. Ele se remete a Isaac da mesma maneira.
Você vai perceber que dos impossíveis Deus vai querendo propor um povoamento da terra. O problema é que a terra, quanto mais cheia fica, mais aglomera pecado, mais contamina com o pecado. E isso é por influência, isso é por informação. A formação do homem a partir do pecado é ruim. Então Deus agora fala, vou fazer uma aliança com você, você vai chamar os bichos agora por casal, vai colocar na arca das aves segundo as suas espécies, gado segundo tudo aquilo. E ele ainda fala assim, olha, leva contigo tudo o que puder comer, ajunta contigo, para que seja alimento para você. Ou seja, Deus ainda, além de tudo isso, fala para Noé juntar coisas. Você vai ver isso em Abraão também, sai da tua casa e da tua parentela, vai para uma terra como eu mostrarei. Você vê lá também na saída de Moisés do Egito, eles levando coisas. Deus sempre arruma uma forma de sustentar o seu povo. Deus sempre organiza sustento para o seu povo. E quando os impossíveis, quando você percebe que as coisas estão falindo, Deus manda maná, manda codornizes, tira a água da pedra, manda a nuvem, manda fogo, manda tudo. Deus preserva aquilo que Ele prometeu preservar. Ele tem promessas e Ele cumpre. Fiel aquele que fez a promessa. Então Noé recebeu de Deus a sua fidelidade. E você vai perceber algumas coisas no capítulo 9. Versículo 1 do capítulo 9 vai dizer assim: Deus abençoou a Noé e a seus filhos e disse para eles: sede fecundos, multipliquem-se e encham a terra. Veja que interessante que você percebe que é a mesma ordem que ele deu a Adão e Eva. Anos depois, tempos depois, já em Noé, ele fala a mesma coisa, ó, se fecundem, enchem a terra. Isso tem muito a ver com o versículo 13. Porém, nas nuvens do meu arco. Vamos pensar um pouquinho nessa tal história do arco. Se Deus falou, sede fecundos, lá para Adão e Eva, criando homem e mulher, fazendo com que eles tivessem o poder da reprodução, fazendo com que eles conseguissem, com contato sexual, se reproduzirem, agora ele fala para Noé e para os seus filhos. Só que tem mais um acréscimo. Você percebe que quando ele coloca o sinal no céu, aquilo, cada vez que chovesse, cada vez que você lembra, você vê um arco-íris, você vai lembrar da promessa que Deus fez para Noé, muitos e muitos anos atrás. Quem vê arco-íris, vê exatamente uma promessa feita por Deus. O que aconteceu com os homens depois de muitos anos? Bastante anos, muitos anos. Eles criaram, para corromper novamente a humanidade, os conceitos bíblicos, o símbolo do arco-íris como o símbolo do movimento LGBT, SBTUVXZ. Eles criaram uma simbologia semelhante à que Deus instalou como promessa, como pacto com Adão. Então hoje, quando você olha um arco-íris, você já não sabe se você está olhando para uma promessa de Deus, um símbolo de Deus, ou uma criatura promíscua humana, um elemento que o homem corrompeu. Então nós precisamos aprender que também a palavra de Deus vai nos trazer discernimento. Se você olha no céu, que é a criação de Deus, veja bem, no céu, a criação de Deus, um arco-íris, você sabe que a simbologia aponta para Deus de uma promessa e uma aliança. Quando você olha para um papel, uma bandeira, alguma coisa impressa, é criação humana, decaída e decorre de um coração corrompido. Então é fácil discernir onde você vê. Agora, quando você começa a ensinar as pessoas começam a aprender. Se você não ensina, as pessoas continuam corrompendo-se cada vez mais. Aí Paulo vai para o capítulo 1 de Romanos e vai falar exatamente o seguinte: os homens mudaram a glória de Deus, tiraram a glória de Deus, retiraram tudo aquilo que era para Deus. O que acontece quando você tira a glória de Deus? Se Ele sustenta todas as coisas, se Ele é o Deus das coisas todas, Ele criou todas as coisas, você vai ser alvo da ira dEle. Não tem como correr disso. Não existe como fugir da ira de Deus. Aos salvos, aqueles que foram comprados pelo sangue de Cristo, o Cordeiro de Deus, Ele tira o pecado, Ele afasta a ira, Ele derrama a ira sobre Cristo, lá na cruz, já foi derramado, para o passado, para o presente e para o futuro. Então a ira de Deus se manifesta na terra de qualquer jeito. Se as pessoas não se convertem e continuam pervertendo a verdade, a Bíblia lá em Romanos fala assim, eles mudaram a verdade de Deus, eles conheciam, e Deus fez com que eles fossem entregues aos seus próprios pensamentos, e eles se tornaram nulos em suas próprias consciências. A sua mente ficou como entorpecida. Por quê? Por causa do pecado. Você vai perceber que o sinal que Deus cria é para bênção. O que Deus faz é para abençoar o homem.
Tudo que Deus faz é para ser bênção na vida do ser humano. Ele diz: será por sinal da aliança entre mim e a terra. Versículo 13. Quando as nuvens vierem sobre a terra, e quando nelas aparecer o arco, então eu me lembrarei. Olha que interessante, Deus falando: eu me lembrarei da minha aliança que eu fiz com vocês e sobre toda a terra. E vou me lembrar de não destruir com água. O arco será nas nuvens, será minha lembrança de aliança. Nós temos muita dificuldade em lidar com isso, muita dificuldade. Nós temos aberto mão de coisas que Deus fez, que são coisas eternas. Nós temos deixado para trás promessas que Deus fez que eram para seus filhos. Um desses domingos que eu preguei, eu falava que a expressão bem-aventurado, ela atravessa do Antigo Testamento e percorre todo o Novo Testamento. Deus realmente criou todas as coisas, as promessas, as alianças que Ele fez com cada geração, justamente para que nós fôssemos, ou as gerações fossem bem-aventuradas, benditas. Mas o homem abre mão disso. O homem abre mão e muda as verdades de Deus para corrupção humana, para engano humano. Não adianta a gente alisar, passar a mão naquilo que é erro. Não adianta a gente olhar para o pecado e falar assim: não, Deus vai ter piedade, não vai castigar sempre. Enquanto nós não nos arrependermos, confessarmos os nossos pecados para que Ele perdoe. Então Noé andava com Deus, e com essa caminhada com Deus, com esses traços de um homem que tinha a sua integridade para Deus, a sua justiça para Deus, você vê que Deus abençoou e preservou a vida dele. Você quer que a tua família seja preservada? Ande com Deus. Você quer que teus filhos sejam preservados? Ande com Deus. Não adianta correr atrás de Deus quando a coisa está desgraçada. Não adiantava aquelas pessoas, vendo a água subir, correr atrás de Noé e querer ficar ali agora numa exposição, dizendo: Noé, eu me arrependo agora, a porta da arca estava fechada. O dia do juízo vai chegar e é o dia que a porta vai fechar. Enquanto nós estamos aqui, vocês estão ouvindo isso, enquanto existem pessoas por aí ouvindo o Evangelho de Cristo Jesus, ainda há oportunidade de entrar pela porta que é Cristo Jesus, que é Jesus Cristo nosso Senhor. Mas um dia essa porta vai se fechar como se fechou a porta da arca. E o que era promessa se tornar de bênção, se tornará em maldição. Então as pessoas que estão buscando fora de Deus, fora de Cristo, alguma coisa, vão se arrepender, mas será tarde. Vai ser muito tarde. E não tarda o juízo. Hoje pela manhã alguém me mandava um versículo e falava para mim, falou: olha, Puc, definitivamente Jesus está voltando. Ele não deixou data marcada. Jesus não deixou data marcada. Mas Ele deixou uma promessa: eu volto. Ele não deixou data marcada, mas disse: aqueles que forem comprados com o meu sangue, esses eu conheço, o Pai me deu, e esses eu salvarei. Esses serão os salvos. Aquele que teme a Cristo, aquele que se entrega a Cristo, aquele que vive para Cristo, esse será salvo. Os outros não. É duro, é uma exposição dura de uma verdade que não tem como mudar. Nós precisamos entender isso. A intenção de Deus é que a aliança lá feita com Adão venha até mim, até você que está me assistindo. Mas se você não dá valor a essa aliança, a única coisa que você vai atrair para você, ou que eu posso atrair para mim se eu não seguir a Cristo, é a maldição. Durante o tempo da execução das bênçãos e maldições, você vai perceber que Deus elabora até um monte de bênção, um monte de maldição. E você vai perceber que existem coisas boas para acontecer para o homem se ele obedecer, se ele caminhar com Ele, andar com Deus. E existem coisas ruins que acontecerão com aqueles que não obedecerem e não andarem com Deus. E a minha pergunta para encerrar é: com quem você tem andado e a quem você tem seguido? A quem você tem seguido e tem servido? Você é servo de quem? De você mesmo? De Deus? Da sua carne? De Satanás? Se eu perguntar na igreja, não tem ninguém aqui, só minha esposa, mas se eu perguntar para uma igreja lotada, quem está servindo a Satanás?
Ninguém vai levantar a mão. Se eu perguntar quem está servindo a si mesmo, ninguém vai levantar a mão. Se eu perguntar quem está servindo a Deus, todos levantarão a mão. Mas os frutos, e pelos frutos conheceremos as pessoas. E esses frutos apontarão, porque a palavra de Deus diz, como eu preguei exatamente no domingo, eles serão apresentados. E segundo os frutos nós seremos cobrados. Segundo as nossas obras, as obras das nossas mãos, nós seremos também instados por Deus no momento do juízo. Então nós precisamos saber o que está fazendo. Cada um está fazendo. Porém nas nuvens o meu arco. Lembre disso. Quando você vê um arco-íris, e aqui é fácil, porque tem muito rio, muito orvalho, algumas vezes assim, tem aquele orvalho, você vê de forma fácil um arco-íris. Você vai lembrar dos movimentos humanos criados pelos homens, ou vai lembrar da aliança que Deus fez com Noé? Se você lembrar da aliança que Deus fez com Noé, pergunte para Deus qual é a sua parte nessa aliança. E se você entender qual é a sua parte, você na mesma hora vai entregar o teu coração a Jesus e vai segui-lo. Ainda que traga algumas complicações em seguir Jesus. Então o meu conselho hoje, e a minha palavra de hoje é exatamente essa: que Deus nos guie em toda a verdade, e que o pacto que Ele fez conosco em Jesus Cristo, a gente não seja doido, maluco de abrir mão. Porque um dia a porta da arca vai se fechar, as trombetas vão soar, e o juízo ocorrerá. Que Deus abençoe cada um de vocês que está ouvindo, que Deus abençoe cada um de vocês que verá essa palavra mais tarde no YouTube ou no Facebook, e que Deus traga para você a consciência da aliança. Se você não tem segurança ainda de uma aliança com Deus em Jesus Cristo, a hora é essa, não deixe para amanhã. E se você já tem, veja se você está andando de acordo com uma aliança. Noé andava com Deus porque era justo e reto, íntegro. Será que nosso caráter espelha isso quando as pessoas olham para nós? Ou você é daqueles que as pessoas olham e falam assim: isso é tudo menos um crente? Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Pai, muito obrigado pelo cuidado que o Senhor tem da humanidade, cuidado que o Senhor teve com Noé, em preservar a vida dele, dos seus filhos, da sua família. Obrigado porque o Senhor também preservou bichos, para que um dia nós conhecêssemos os animais. E com tudo isso o Senhor sinalizou no céu, e não podia ser outro lugar, nas nuvens, nos altos, aquele arco-íris, para nós lembrarmos do Teu amor, da Tua fidelidade e aliança. Obrigado, ó Deus. Mas obrigado também, ó Deus, porque a renovação dessa aliança que o Senhor fez com Noé, ela ganha muito mais força, muito mais sentido, quando Jesus é encarnado, quando Jesus se faz carne e habita entre nós. Ela ganha sentido porque Ele veio salvar o pecador, veio salvar o que estava perdido. E todos os que o receberam, Pai, nós sabemos que o Senhor diz na Tua palavra, o Senhor deu o poder de serem chamados de filhos de Deus, todos aqueles que receberam Jesus como Senhor e Salvador. Então, ó Pai, em nome de Jesus, fala ao coração de quem está ouvindo agora, para que essa pessoa entregue seu coração para Jesus, confesse os seus pecados e busque a Jesus como Senhor e Salvador, para que no dia do juízo ela não seja achada fora da arca, fora do ambiente em que o Senhor vai buscar o teu povo. Nós te esperamos, Jesus, nós esperamos a tua volta e oramos para que o Senhor volte urgentemente, porque os dias são maus. E pedimos assim, no teu nome, àquele que vive e reina eternamente. Amém. Deus os abençoe.